Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Quero te convidar a se inscrever no canal e também acionar todas as notificações para receber aviso quando sai um vídeo novo. O nosso tema: oração para um dia de vitória. Quando falamos em vitória, não pensamos em lutas, mas para ter vitória é necessário ter luta. Romanos capítulo 8, versículo 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Este versículo chega muitas vezes de forma isolada em você. Até mesmo pregadores, ou você aprende a simplesmente repetir esse versículo: sou mais do que vitorioso em Cristo Jesus. No entanto, não pode tirar esse versículo do contexto. Qual é o contexto? Um pouquinho antes, no versículo 35, fala: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Agora sim, você está lendo o versículo com um contexto. Paulo falando: olha, eu vivo vitória sim, mas eu sou perseguido. Tem momento que eu tenho necessidades que não são supridas de imediato. Eu vivo situações adversas. No entanto, no meio do furor da batalha, eu tenho uma certeza que eu vou ter o meu Senhor guerreando por mim. José foi um adolescente que recebeu uma palavra de Deus: olha, você nasceu com um propósito, você vai governar. Ele entendeu isso, compartilhou com as pessoas erradas, compartilhou com seus irmãos de uma forma imatura, depois até mesmo com seu pai, que não entendeu, e tudo começou a dar o contrário na vida dele. Parecia que a promessa de Deus era uma, mas a vida era outra. Deus errou comigo, porque ele teve o sonho, 2 sonhos, em que ele estaria numa posição de governo e, no entanto, agora ele se transformava em vítima, em escravo. A primeira situação que ele viveu foi o desamparo, a injustiça de uma cisterna, onde ele foi lançado pelas pessoas que deveriam cuidar dele. Afinal, ele era órfão de mãe, Raquel tinha morrido, afinal, ele era o irmão mais novo, então ele estava numa situação desfavorecida. E os irmãos que deveriam cuidar dele o colocaram numa cisterna e, para piorar, eles o venderam como escravo. Bom, eu quero dizer que José, ele saiu vitorioso daquela cisterna. Está escrito que ele gritou, que ele clamou por socorro, mas quando ele viu que os seus irmãos não o socorreriam, ele entendeu que seria Deus. Ele deixou lá naquela cisterna a tristeza, a angústia, e ele entendeu que Deus estaria no processo, em cada etapa na sua vida, ele seria vitorioso. Ele saiu vivo da cisterna, essa é uma vitória. Ele ainda não tinha morrido, então a história não acabou. Depois da cisterna, ele foi para a casa de Potifar. Ele não entrou na casa de Potifar com revolta, com a cara fechada, de mal com a vida. Ele entrou vitorioso, ainda que todo mundo dissesse: José não é vitorioso, José é escravo aqui na casa de Potifar. Mas como ele não foi escravo ali na cisterna, como ele não saiu derrotado da cisterna, como ele não entrou derrotado na casa de Potifar, aonde que ele não entrou derrotado? No seu interior. Ninguém conseguiu roubar a fé do coração de José. Ninguém conseguiu roubar a esperança do coração de José. José serviu Potifar sabendo que era mais uma etapa na sua vida e que ele seria mais do que vitorioso. E assim foi. Ele saiu derrotado, ele saiu para a prisão, ele saiu injustiçado. Não, José, mais uma vez, não entra na prisão derrotado. Ele entra vitorioso, ele entra de cabeça erguida. Ele sabia que ele não tinha pecado e ele sabia que Deus estava trabalhando em favor dele. Mais uma vez,
José, ele vê a mão de Deus ali na prisão. Ele não entra amargurado, ele não entra cheio de ódio, ele entra naquela prisão sabendo, bom, deve estar mais perto do que Deus prometeu para mim, porque eu já vivi tantas coisas, mas em todas elas eu sou mais do que vitorioso, porque Deus está comigo. A vitória que o mundo diz é que você esteja rico o tempo todo, poderoso o tempo todo. A vitória que o céu fala sobre a sua vida é você em cada etapa sair de cabeça erguida, ainda que todo mundo diga, você está perdendo, olha, não está acontecendo. Você saber que Deus está no controle da tua história e aquilo que Ele prometeu, Ele vai fazer. Ainda que os seus olhos naturais não vejam a promessa de Deus na vida do seu filho, não veja a promessa de Deus na sua vida financeira, não veja a promessa de Deus se cumprindo no seu casamento ou na sua saúde, ainda assim, tome a posição de ser mais do que vitorioso, porque o Senhor está com você em cada uma dessas etapas. Elas vão ser vencidas. E José, eu vou provar para você que a esperança e a fé nunca foi roubado do coração de José. Quando ele, depois que passou um tempo na prisão, em que ele foi, mais uma vez, pessoas foram injustas com ele, o padeiro, o copeiro, quando chegou a hora da justiça, e ele iria para falar com Faraó, para revelar o sonho que Faraó tinha tido. Então, sabe o que aconteceu? José disse, eu vou me barbear e eu vou me trocar. Por que ele se barbeou? Por que ele se trocou? Se ele tivesse a certeza de que ele voltaria para a prisão, ele iria com a roupa de prisioneiro. Não está escrito que José se barbeou. José trocou de roupa, José se apresentou com a roupa que ele sairia da prisão lá para Faraó. Isso que é fé, isso que é esperança. Com tudo aquilo que ele viveu, ainda assim, ele era mais do que vitorioso. E assim, José se tornou o segundo homem do Egito. Abaixo de Faraó, ele era a pessoa mais importante. Acima dele só tinha Faraó. Ele tinha poder agora, autoridade, ele se tornou abençoador de 2 nações, ele se tornou abençoador da sua família. Saiba que o que você está vivendo não é o ponto final. O ponto final é quando Deus faz uma intervenção divina e entra na sua história. E quando ele entra, quando você não perde fé, quando você não perde a esperança e você não perde a oportunidade de falar com ele, estar conectado com ele através da oração. Este é o seu dia, essa é a sua hora. Você está conectado com Deus. Neste momento, nós vamos orar. Orar por todas as etapas que você possa estar vivendo. Mas saiba, o Senhor é fiel, justo e poderoso. Então, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque nós vamos juntos orar e receber a bênção do Senhor. Senhor Deus poderoso, Deus grandioso, Deus da guerra, o Senhor é que dá vitória. Hoje nós queremos declarar que somos mais do que vencedores por meio do Teu amor. Mesmo em meio às lutas, escolhemos confiar. Que o Teu Espírito nos revista de fé, nos fortaleça no íntimo, nos conduza com autoridade espiritual e que esse dia seja marcado pela Tua presença, por Tuas vitórias, visíveis e invisíveis, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toca, Senhor, naqueles que precisam neste momento receber o Teu toque de milagre, o Teu toque de poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Nunca esqueça, não importa a etapa que você está vivendo, Deus está contigo. Jeová Sabaoth está contigo. Deixa o seu like e compartilhe com muitos.